Segundo o Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, embora o número de queimadas seja menor do que o registrado em 2007, o estrago esse ano pode ser maior. É que os focos estão se alastrando com muita rapidez por causa da baixa umidade. Vamos agora conversar com a repórter Ariadne Oliveira, que está no Salão Verde. Ariadne, quais são as perspectivas para os próximos dias? Essa seca ainda vai durar muito? Parece que sim, viu, Tiago? Pelo menos nos próximos 15 dias, não deve cair uma gota sequer de chuva nas áreas mais atingidas pelas queimadas. Nós vamos debater as causas desse problema com o chefe de análise de previsão de tempo do INMET, Luiz Cavalcante, e com o deputado Zezéu Ribeiro, coordenador da bancada do Nordeste aqui na Câmara. Eu começo com o doutor Luiz Cavalcante. Doutor, várias causas são apontadas para essa enorme quantidade de queimadas no país inteiro. Seca, falta de fiscalização, a ação humana. Qual é a parcela de culpa exatamente de cada uma dessas causas colocadas? Bom, é difícil dizer uma parcela exatamente, mas a gente sabe que a influência maior é do clima, porque nós estamos há mais de 100, algumas regiões, há mais de 100 dias sem chuva. Isso deixa a vegetação muito seca e, portanto, muito favorável à propagação do incêndio. E, portanto, uma ponta de cigarro jogada displicentemente, ou um fósforo, ou algum fogo, então faz com que se alastre e atinja proporções que a gente não queria, né? Mas, na essência, é o grande número de dias sem registrar chuva. Deputado Zezéu Ribeiro, o senhor acredita que falta fiscalização? Alguns críticos dizem que o IBAMA não dá conta da fiscalização. O que poderia ser feito? Olha, a fiscalização não pode ser a cada esquina, a cada área. Então seria impossível você manter uma fiscalização que fosse em todas as áreas. Então você tem ela pelo sistema de satélite. O foco você verifica, agora tem que ter campanhas de educação. Nós temos que mudar a cultura. Primeiro, a cultura do manejo em áreas que já são ocupadas e que usam essa técnica, que é uma técnica defasada, e usam ela sem os cuidados necessários. Depois, o carvão, e muitas vezes o carvão que é clandestino, né? Então leva à deterioração também e à criação de focos para o incêndio. E você tem aquele processo que é o mais predatório de todos, que é a consequência de um passo de transformação do bioma. Quer dizer, você derruba a mata, depois você queima, faz o pasto ou vem com uma outra cultura para aplicar. Isso nas regiões de fronteiras é muito comum e aí precisa uma fiscalização mais efetiva e medidas jurídicas e judiciais que punam o mau uso da terra. Bom, doutor Luiz, esse é um problema recorrente. Todos os anos, nessa época, a gente enfrenta esse problema aqui no país. O que poderia ser feito preventivamente e, principalmente, o legislativo, o que poderia fazer para ajudar nessa prevenção? Pois é, já existe tecnologia para fazer um certo monitoramento, que é o caso do satélite, que a gente, hoje em dia, com o satélite estacionário, eles a cada 15 minutos geram uma imagem. Agora, eu acredito que a questão da fiscalização do ser humano é quase impossível, porque realmente o país é de dimensões continentais e, como o deputado falou muito bem, não daria para isso. Eu acho que, na essência, a gente poderia fazer um trabalho de educação para evitar que aconteça algum tipo de queimadas que não seja, pelo menos, as controladas, que poderiam atingir reservas. Isso sim, eu acho que as campanhas elas têm que ser bem feitas, têm que ser orientadas no sentido de atinja esse público lá no interior, porque na cidade é fácil fazer uma propaganda, porque põe na televisão, mas lá no interior é mais difícil. Então, é complexo, mas existem tecnologias que amenizam as situações. E a gente vai ter que esperar mesmo. O clima não vai mudar daqui a 1000 anos, não, tá? Vamos ter um período seco. Tem ano que é melhor, por exemplo, o ano passado nós tivemos chuva no período seco. Choveu em junho, choveu em agosto, choveu em setembro. Tivemos a metade da quantidade de focos que teve esse ano. Portanto, o que a gente pode esperar é isso. No ano que tiver alguma chuva no período seco, diminui, mas o volume ainda é muito grande. Foram 18.500 incêndios no ano passado, nós já estamos com 45 mil, portanto, mais do que o dobro. Deputado, depois desse alto número de ocorrência, né, de queimadas que está acontecendo este ano, os parlamentares, o senhor e os demais parlamentares pretendem cobrar do governo uma fiscalização mais efetiva, uma série de campanhas educativas mais eficazes? Olha, o Cavalcante se referia à situação preventiva que nós temos desenvolvido já. E há na CNBio, né, o Instituto Chico Mendes, no IBAMA, nos corpos de bombeiro,
Nós temos, acho que em torno de 4.000 brigadistas hoje no Brasil, que já é um número significativamente maior do que o passado. Agora, acontece que a estiagem esse ano está mais elevada e isso está castigando mais os nossos biomas. A ocorrência no Cerrado é maior, mas ocorre também em áreas, inclusive em áreas dos parques nacionais, o que é uma situação meio constrangedora nesse sentido, porque essas áreas deveriam ter, inclusive, uma fiscalização mais efetiva. Bom, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao doutor Luiz Cavalcante e ao deputado Zezé Ribeiro. Bom, Tiago, segundo o INPE, essa temporada de queimadas deve durar pelo menos até o início de outubro, devido à estiagem que assola todo o país. Tiago.